Aprendendo com a Divina Vontade, número 26, Livro do Céu, volume 6, início deste volume. Vamos começar esta meditação de alguns trechos do Livro do Céu, pedindo ao Espírito Santo que venha nos conduzir e nos guiar por meio do Imaculado Coração de Maria e nos trazer suas graças e bênçãos através desta meditação. Vem, Divina Vontade, meditar conosco neste momento e traga a nosso auxílio as tuas graças e as bênçãos dos céus para cada um que ouvirá esta meditação. Te louvo, te glorifico, te bendigo, te agradeço, te abençoo e te amo, Jesus, com a tua vontade. 1º de novembro de 1903. Quando a alma faz todas as suas ações pelo único fim de amar a Jesus, caminha sempre de dia, para ela jamais é noite. Então, nesse trecho, Luísa dizia o quê? Que ela estava naquele estado habitual dela e que ela se via como um pequeno vapor. E ela ficava admirada com esta forma que ela se encontrava. E Jesus disse: minha filha, a vida do homem é vapor. E assim como o vapor é só o fogo que o faz caminhar, e à medida que o fogo é vivo e muito, assim corre mais veloz. E se é pouco, caminha a passo lento. E se está apagado, fica detido. Assim, a alma. Se o fogo do amor de Deus é muito, pode-se dizer que voa sobre todas as coisas da terra, e sempre corre e voa a seu centro, que é Deus. Agora, se é pouco, se pode dizer que caminha com dificuldade, arrastando-se e lameando-se de tudo o que é terra. Se está apagado, fica parada, sem vida de Deus nela, como morta a tudo que é divino. Minha filha, quando a alma em todas as suas ações não as faz por outra coisa senão com o único fim de me amar, e nenhuma outra recompensa quer de seu operar mais que o meu amor, caminha sempre de dia, jamais é noite para ela, mas bem caminha no mesmo sol, que quase como vapor a circunda para fazê-la caminhar nele, fazendo-lhe gozar toda a plenitude da luz. E não só isso, senão que suas mesmas ações servem de luz para o seu caminho, e sempre é adicionada nova luz. Então aqui nós vemos o quê? Que Jesus diz o quê? A vida do homem é o quê? É vapor. Passa. Né? Vapor. Só que esse vapor aqui, ele caminha mediante o fogo que está sendo, vamos dizer aqui, o instrumento para que esse vapor, ele caminhe. Então, à medida que o fogo é muito, esse vapor corre veloz. À medida que é mais ou menos, corre, mas não tão veloz, mais lentamente. E quando não tem este fogo não está presente, é como se o vapor não existisse. Está preso. E Jesus diz assim a alma, se o fogo do amor de Deus é muito, pode-se dizer que voa sobre todas as coisas da terra. E sempre corre e voa a seu centro, que é Deus. Então, é uma alma, uma vida que está mergulhada no amor de Deus. Então, Deus é o centro desta vida. E é o próprio Deus que vai conduzindo, através do amor dele, a alma a tocar tudo e todos. Então, e agora? Se é pouco, se pode dizer que caminha com dificuldade. Então, se aquele amor é um amor pouco, vai gerar o quê? Também pouco vapor. E, gerando pouco vapor, caminha a passos lentos. E se está apagado, fica parada, sem vida de Deus nela, morta para o divino. Então, se não tem este fogo do amor de Deus,
este vapor, que é a vida do homem, caminha nas coisas da terra, não para as coisas do céu. Então, quando a alma, em todas as suas ações, não as faz por outra coisa, senão com o único fim de me amar. Este vapor é intenso e toca tudo, quando o objetivo, a intenção da alma em suas ações é o quê? Amar a Deus. Eu vou realizar essa ação para quê? Para amar a Deus. Eu vou deixar de realizar outra ação, por quê? Para amar a Deus. Então, tudo a leva a este objetivo, amar a Deus. Não tem outra recompensa que ela espera. Ela não espera outra recompensa. Então, nesta forma de operar, ela caminha sempre de dia. É uma alma que está diante do sol. Diante do sol, que a envolve, que a enche de luz. E quanto mais a envolve, mais envolve suas ações. E essas mesmas ações, cheias de luz, levam esta alma ao quê? A ganhar cada vez mais luz e estar no centro, que é Deus. Está sempre envolvida com este Deus, porque o objetivo dela não é outro, somente amar a Deus. 8 de novembro de 1903. Jesus disse como deve ser o amor do próximo. Encontrando-me em meu habitual estado, estava a implorar por certas necessidades do próximo, e o bendito Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: com que fim rezas por estas pessoas? E eu: Senhor, e tu por qual fim nos amastes? E ele: amo-vos porque sois coisa minha. E quando o objeto é próprio, sente-se como obrigado. É como uma necessidade amá-lo. E eu: Senhor, estou rezando por essas pessoas porque são coisa tua. De outra maneira, não me teria interessado. E ele, pondo a mão na minha testa, quase a apertando, acrescentou: então é porque são coisa minha? Assim está bem o amor do próximo. Então, amar a Deus e ao próximo. Aqui Jesus nos dá uma explicação bem simples, mas ele começa com uma pergunta. Com que fins rezas por estas pessoas? Porque pode ter inúmeras intenções. Por que eu vou rezar por essa pessoa? E aí ela diz o quê? Eu rezo porque é coisa tua. Porque tu as ama. Então eu também devo amá-las. Então por isso eu rezo por elas. Então a partir daí a gente vê. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Eu vou rezar por A, por B, por C, por quê? Porque Deus a ama. Então, se Deus a ama, é propriedade no sentido de pertença de Deus, porque Deus se entregou por ela. Seja uma pessoa que eu tenha afeto ou não. Eu preciso rezar pelo meu próximo. E assim eu vou demonstrar o quê? Este amor de Deus que habita em mim. É fácil? Não, nem sempre. É fácil a gente rezar por alguém que a gente gosta, que a gente tem afeto, que a gente tem algum tipo de, vamos dizer assim, de carinho, algum vínculo. Quando não temos, fica muito mais difícil. E é aí que nós precisamos exercitar esta graça de Deus. Amar desinteressadamente, amar porque Deus as ama. 10 de novembro de 1903. Como o verdadeiro amor se esquece de si mesmo. Minha filha, o verdadeiro amor se esquece de si mesmo e vive nos interesses, nas penas, em tudo que pertence à pessoa amada. Então, quando nós amamos alguém, a gente se esquece até de nós mesmos, né? Nos voltamos totalmente para a outra pessoa. Sofremos porque ela sofre, nos alegramos porque ela se alegra. Tudo se direciona para aquela pessoa amada.
E eu, Senhor, como se pode esquecer de si mesmo enquanto o sentimos tanto? Não é que seja uma coisa distante de nós, ou bem dividida, que facilmente se possa esquecer? E de novo acrescentou, que aí está o sacrifício do verdadeiro amor, porque enquanto se tem a si mesmo, deve viver a tudo que pertence à pessoa amada. E mais, se recorda de si mesmo, esta lembrança deve servir para se fazer principalmente em como poder consumir-se pelo objeto amado. E o amado se vê que a alma se dá toda a ele, e saberá recompensar bem, dando-lhe todo a si mesmo, fazendo-a viver de sua vida divina. Assim que quem tudo esquece, tudo encontra. Tá vendo? Vamos parar aqui. Quem tudo esquece, tudo encontra. Então, a preocupação, a pessoa se sente, olha, eu estou aqui, eu estou viva, tenho meus interesses, minhas necessidades. Mas quando a pessoa realmente ama o outro, até se esquece. Tudo, a atenção é totalmente para a outra. E é aí que há essa troca. Nessa troca, o amado se sente amado e nesse sentir-se amado também se dá. Além disso, é necessário ver a diferença que há entre o que se esquece e o que se encontra. Esquece-se o feio e encontra-se o belo. Então, o que eu vou esquecer de mim? Eu vou esquecer o quê? Aquilo que não está bom dentro do meu interno. Não é belo diante de Deus. Esquece-se a natureza e encontra-se a graça. Então, eu vou me esquecendo e Deus vai trabalhando sua graça em mim. Então, vou esquecer o quê? A minha natureza humana, que é fraca, decaída, limitada, e Deus vai colocando a sua graça. Eu vou tirando aquilo que não é bonito dentro de mim e Deus vai trabalhando a sua beleza. Esquece-se as paixões e encontra-se as virtudes. Esquece-se a pobreza e encontra-se a riqueza. Esquece-se a ignorância, no sentido de não saber, não querer, não entender as coisas de Deus. E encontra-se a sabedoria que vem do alto. Esquece-se o mundo e encontra-se o céu. Então, há uma diferença. Então, quando eu me esqueço e me coloco a serviço da pessoa amada, que no caso aqui é Deus, são as almas, o meu próximo, eu vou sendo trabalhada por Deus. Deus vai tirando as paixões, a natureza humana decaída, aquilo que é feio dentro de nós, aquilo que é pobre dentro de nós, que nos empobrece diante de Deus, aquilo que não é sabedoria, o mundo dentro de nós. Nós vamos esquecendo, Deus vai botando à parte e nós vamos encontrando o quê? O céu. Nós vamos encontrando a sabedoria do alto. Nós vamos encontrando as riquezas, as virtudes, a graça, o belo. 16 de novembro de 1903. Não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo. E o sacrifício e o esquecimento de si mesmo fazem nascer o amor mais puro e perfeito. Tá vendo? Hoje não. Hoje vamos dizer assim, a preocupação principal é eu. Eu tenho que estar bem, sou eu, né? Meus planos, meus objetivos, eu. E Jesus diz o quê? Que não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo. Então, esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus nos braços. E uma virgem que me estendeu em terra para me fazer sofrer a crucificação. Mas não com pregos, mas com fogo. Pondo-me um carvão de fogo nas mãos e nos pés, e o bendito Jesus que me assistia, enquanto sofria, dizia-me: minha filha, não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo. E o sacrifício e o esquecimento de si faz nascer o amor mais puro e perfeito. E sendo sagrado o sacrifício, acontece que este me consagra a alma como digno santuário meu, para fazer ali minha perpétua morada. Então, é o sacrifício que vai formar na alma a morada de Deus. Então, ela se esquecendo de si mesma, é um grande sacrifício,
possibilita que este sacrifício faça nascer nela o amor mais puro e perfeito. Porque quando nós estamos em primeiro plano e os outros em segundo, qual é o sacrifício aí? Quase nenhum. Mas quando eu esqueço dos meus projetos, do meu querer, das coisas que eu tenho que fazer, e coloco como prioridade Deus, a salvação das almas, é um sacrifício, sim, e grande. E aí vai gerar o quê? Um amor mais puro e perfeito. Então faz com que o sacrifício trabalhe em ti para te tornares sagrado a alma e o corpo, para que tudo seja em ti sagrado, e consagra-me e consagrar-me tudo a mim. Então, vai gerar o quê? Vai tornar a alma. Esse trabalho que o sacrifício faz em cada um de nós, vai nos tornar pouco a pouco, tanto a alma como o corpo, um lugar sagrado. Para que tudo que a gente faça, tudo que esteja em nós, seja sagrado. E estejamos também consagrados a Deus. Então, o sacrifício, ele tem estes frutos. Então, vejamos, vamos nos observar se já estamos neste ponto de nos sacrificarmos a ponto de vermos esses efeitos dentro e fora de nós. 19 de novembro de 1903. Enquanto se é nada, pode ser tudo. A gente diz, não, vamos ser tudo. Por que não queremos ser nada? O mundo nos diz isso, né? Deus diz assim, olha, quando você está esvaziada de si, de tudo que não lhe pertence, não pertence à alma, aí sim você pode se encher do tudo. Então, e continuando o meu habitual estado, vi dentro de mim o bendito Jesus e uma luz na minha inteligência que dizia, enquanto se é nada, se pode ser tudo, mas em que modo? Torna-se tudo com sofrimento. Olha aí, o sofrimento nos abre esta porta. Enquanto se é nada, se pode ser tudo. E é o sofrimento que faz isso. Sofrer faz com que a alma se torne pontífice, sacerdote, rei, príncipe, ministro, juiz, advogada, reparadora, protetora, defensora. O sofrer faz tudo isso na alma. Faz com que ela se torne tudo isso. E como o verdadeiro sofrer é o sofrer querido por Deus em nós, se a alma se une em tudo a seu querer, esta união unida ao sofrer faz que a alma impere sobre a justiça, sobre a misericórdia de Deus, sobre os homens e sobre todas as coisas. Então não é um sofrer por sofrer, é um sofrer querido por Deus em nós. Então tem coisas que nos ultrapassam. É um sofrimento que não foi gerado por nós. Deus mandou aquela situação, aquela realidade, e a gente tem que prestar atenção. É um sofrer querido por Deus, porque não fui eu que gerei. Não fui eu que gerei. Quantos sofrimentos nós geramos? E aí, será que aquele sofrimento foi Deus que me mandou? Ou foi consequência das minhas ações que foram irrefletidas e que causaram aquele sofrimento? Se a alma se une em tudo a seu querer, então Deus manda aquele sofrimento, ela se une ao querer de Deus, vê ali. Então esta união, unida ao sofrer, faz o quê? Ela impera sobre a justiça de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre os homens e sobre todas as coisas. Agora, assim como a Cristo, o sofrer lhe deu todas as mais belas qualidades e todas as honras e ofícios que a natureza humana pode conter. Assim a alma, participando no sofrer de Cristo, participa das qualidades,
das honras, dos ofícios de Cristo, que é o todo. Então, quando nós sofremos, coloquemos esse sofrimento, eu fusiono meu sofrimento diário, que nós temos sofrimentos todos os dias, pequenos, grandes, descontentamentos, né, dissabores, decepções, tudo esteja fusionado no sofrimento de Cristo. Porque assim como Deus, com o seu sofrer, ele adquiriu belas qualidades, honras, ofícios, a sua natureza humana, nós nos vestamos desta natureza, peguemos todas essas qualidades, essas honras, esses ofícios e façamos nosso. E ofereçamos também a Deus em prol de tantos que perdem o sofrimento que Deus manda. Quando Deus manda as contrariedades, os sofrimentos, as decepções, os sonhos não realizados, e a pessoa, ao invés de pegar todo esse feixe de sofrimento e entregar a Jesus, fusionar a Jesus, não, para não perder, se revolta, não acolhe, despreza, diz palavras pesadas ao Senhor. Por quê? Porque não acolheu, não uniu, não aceitou o querer de Deus naquela situação. 23 de novembro de 1903. Não há beleza igual ao sofrer somente por Deus. No meu íntimo, fiquei impressionada com o que tinha escrito acima, como se não estivesse conforme a verdade. Por isso, assim que vi o bendito Jesus, disse: Senhor, o que escrevi não está bem. Como pode ser tudo isso só com o sofrer? E ele: minha filha, não te admires, porque não há beleza que iguale ao sofrer só pelo amor de Deus. De minha parte, de mim partem continuamente duas flechas. Uma do meu coração, que é de amor e fere a todos aqueles que estão no meu regaço, isto é, que estão na minha graça. E esta flecha produz chagas, mortifica, irrita, aflige, atrai, revela, consola e continua a minha paixão e redenção naqueles que estão em meu colo. A outra parte de meu trono, e eu a confio aos anjos, os quais, como ministros meus, fazem correr esta flecha sobre qualquer espécie de pessoas, punindo-as e excitando todos à conversão. Então, não há beleza igual ao sofrer somente por Deus. Então, quando se sofre somente por Deus, existe uma beleza. E aí ela disse assim, mas o sofrer pode gerar tudo isso? E aí Jesus disse, você está admirada? Só por você amar a Deus e este sofrer ser por isso, ocorre o quê? Partem de mim duas flechas. Uma para atingir os filhos que estão na graça e outros para atingir as pessoas que não estão na graça. Qualquer espécie de pessoas, com o objetivo de quê? De puni-las, a segunda flecha, no sentido de puni-las, porque são os anjos, os ministros de Deus, que partem de meu trono e eu a confio aos anjos, Jesus diz, e eles saem distribuindo essas flechas que vão punir essas pessoas e excitá-las, quer dizer, chamá-las à conversão, todos à conversão. A primeira flecha diz o quê? Parte de mim, uma do meu coração. Essa daí parte do coração de Deus. A segunda flecha, não, parte do trono. Do coração e é de amor. É uma flecha de amor. Tá vendo? É uma flecha de amor. E fere a todos aqueles que estão no regaço de Deus, na graça de Deus.
E ela vai produzir efeitos. Que efeitos são esses? Essa flecha vai gerar chagas, mortificações, irritações, aflições. Ela vai atrair, ela vai revelar, ela vai consolar, ela vai continuar a paixão e redenção naqueles que estão em Cristo. Entendeu? Então, as dores que nós, filhos da divina vontade, mais especificamente, sentimos, temos que parar e dizer: é Deus que está me mandando essa flecha de amor, essa irritação, essa aflição, esse consolo. Continuar sua paixão, sua redenção aqui. Porque Deus divide. Ele quer dividir este amor. São flechas de amor. E que a gente às vezes não entende, né? A linguagem de Deus, a forma, a metodologia que Deus atua. 24 de novembro de 1903. Como cada palavra de Jesus são tantos elos de graça. Então, Luísa, naquele mesmo estado. E ela disse assim, Jesus disse para ela, para que ela fosse esclarecida, tirasse suas dúvidas, que ela estava com dúvidas. Filha, eu sou a verdade mesma, e jamais pode sair de mim a falsidade, ou mais alguma coisa que o homem não compreende. E isto faço para fazer ver que, se não se compreende bem a palavra, como se pode compreender em tudo o Criador? Tá vendo? De Deus não pode sair a falsidade, só sai a verdade. Então, se a gente não entende a palavra de Deus, como é que a gente vai entender o Criador? Mas, no entanto, a alma deve corresponder pondo em prática a minha palavra, porque cada palavra são tantos elos de graça que saem de mim. Tem uma parte no Salmo que diz que a palavra de Deus, ela não é proclamada sem que ela produza os efeitos. Toda palavra que é proclamada, que Deus nos deu, ela tem o seu efeito. Entendeu? Então, a alma, ela deve sempre corresponder a este chamado, ou seja, colocar a minha palavra em prática. Porque colocando a minha palavra em prática, essa palavra, ela age como tantos elos de graça que saem de Deus, dos quais faço dom à criatura. Esses elos são dons que Deus vai fazendo à criatura. E se esta alma corresponde, estes elos os acorrenta aos outros já adquiridos. Então, vai se formando elos. Com aqueles que você já adquiriu, Deus vai colocando outros. Agora, se não, os devolve a seu Criador. E não só isto, senão que eu somente falo quando vejo a capacidade da criatura que pode receber esse dom. Então, vamos parar aí para entender esse trecho aqui. Vamos parar, vamos reler. Mas, no entanto, a alma deve corresponder, pondo em prática a minha palavra, porque cada palavra são tantos elos de graça que saem de mim, dos quais faço dom à criatura. E se corresponde, estes elos os acorrenta aos outros já adquiridos, senão os devolve a seu Criador. E não só isto, senão que eu somente falo quando vejo a capacidade da criatura que pode receber esse dom. Então, se a criatura ela não corresponde ao seu Criador, esses elos voltam para o Criador. E Jesus diz, eu só dou, só concedo, se vejo a capacidade da criatura que pode receber esse dom. E correspondendo-me, não só adquire tantos elos de graça, mas adquire também tantos elos de sabedoria divina. Então, quanto mais nós correspondemos a Deus, mais vai se formando esses elos e esses elos vão possibilitar o quê? A aquisição de sabedoria divina. E se os vejo acorrentados com a correspondência, tá vendo? Dispondo-me a dar-lhes outros dons, mas se vejo meus dons rejeitados, retiro-me guardando silêncio. Então, quanto mais eu me abro à graça de Deus, mais eu vou
adquirindo esses elos de graças, e mais dons Deus vai nos dando. Mais dons Deus vai nos capacitando, nos enchendo, nos preenchendo. Mas quando Deus vê o contrário, Ele o quê? Ele se retira em silêncio e priva a criatura destes elos. 3 de dezembro de 1903. Com a divina vontade somos tudo, sem ela somos nada. Jesus diz: minha filha, qualquer ação humana que não tem nenhum nexo com a vontade divina, põe fora a Deus de sua própria criação. Até mesmo o mesmo sofrer, por quão santo, nobre, precioso fosse a meus olhos, não obstante, se não é parto de minha vontade, em vez de me agradar, me indigna e me é desagradável. Até o sofrer. Tá vendo? Quando é um sofrimento que não está na vontade de Deus, é desagradável para Deus. É indigno. Quando nós agimos fora da vontade de Deus, é como se tivéssemos tirado Deus da sua própria criação. Então é muito sério. Então Jesus vem agir com a tua vontade em todas as nossas ações. Tem misericórdia de todas as ações que fizemos fora da tua vontade. E quantas nós fazemos? Quantas nós já fizemos? Temos que pedir misericórdia. Poder da vontade divina. Como é santa, adorável e amável. Contigo somos tudo, ainda que nada façamos. Porque tua vontade é fecunda e nos dá à luz todos os bens. E sem ti somos nada, embora tudo façamos, porque a vontade humana é estéril e esteriliza todas as coisas. Misericórdia, né? Misericórdia, Jesus, está vendo? Até o nada, se estamos fazendo este nada na vontade de Deus, ele tem frutos, porque a vontade de Deus é fecunda e nos dá a luz. Dá luz a todos os bens, concede todos os bens inimagináveis. Enquanto que, se fizermos tudo, coisas que pareçam muito boas, mas fora da vontade de Deus, Jesus nos diz o quê? Embora tudo façamos, porque a vontade humana é estéril e esteriliza todas as coisas, somos nada. Sem ti, nós somos nada. Nada, nada, nada. Então, quantos estão fazendo grandes coisas e, infelizmente, vão descobrir depois que fizeram sem estarem na vontade de Deus? Será que vão ter os frutos que Deus assim o quis? 5 de dezembro de 1903. Como o santo desejo de receber a Jesus substitui o sacramento, fazendo com que a alma respire a Deus e que Deus respire a alma. Não tendo podido receber a comunhão esta manhã, estava toda aflita, mas resignada, e pensava entre mim que se não tivesse sido porque me encontrava nesta posição de estar na cama, e se fosse vítima, certamente a teria podido receber. E dizia ao Senhor: olhe, o estado de vítima me submete ao sacrifício de privar-me de recebê-lo no sacramento. Ao menos aceita o sacrifício de privar-me de ti, para te contentar. Como um ato mais intenso de amor por ti, porque ao menos o pensar que sua mesma privação atesta ainda mais meu amor por ti, a doce amargura de sua privação. Enquanto dizia isto, as lágrimas me desciam dos olhos, mas, ó bondade do meu bom Jesus, não apenas me adormeci, sem fazer-me esperar tanto e procurar segundo o habitual. Veio de súbito e, me pondo suas mãos no rosto, me acariciava e me dizia: minha filha, pobre filha, ânimo, minha privação estimula principalmente o desejo, e neste desejo incentivo a alma a respirar a Deus, e Deus, sentindo-se mais iluminado por este estimular da alma, respira a alma, e neste respirar-se mutuamente Deus e a alma, acende-se principalmente a sede do amor, e sendo o amor fogo, forma o purgatório da alma. E este purgatório de amor serve-lhe não de uma só comunhão ao dia, como permite a Igreja, mas de uma contínua comunhão. Vamos parar aqui. Olha aí. Quantas vezes nós ficamos
privados da comunhão, por algum motivo fora da nossa vontade. E aí ficamos tristes, inquietos, agitados. E Jesus disse assim: minha filha, tenha ânimo. Esta ausência aumenta o desejo. Aumentando o desejo, a alma respira a Deus. E Deus, sentindo-se iluminado por este estimular da alma, respira a alma. E neste respirar-se mutuamente Deus e a alma, acende-se principalmente a sede do amor. E sendo o amor fogo, forma o purgatório da alma. Então, é como se você quisesse ver o amado, ter o amado perto, senti-lo, mas ele está longe. Isso faz com que o nosso coração, o nosso interno sofra, deseje, queira, arda pela presença de Deus. Então, essa ausência, assim, faz com que seja em benefício da alma, acende o purgatório da alma, e este purgatório de amor serve-lhe não de uma só comunhão ao dia, como permite a igreja, mas de uma contínua comunhão, porque é contínuo o respiro. Ai, se meu amado estivesse aqui, quem dera podê-lo recebê-lo. Oh, Jesus, o Senhor falta muito dentro de mim, eu sinto muita falta de Ti, esse suspiro de amor. Mas todas as comunhões de puríssimo amor, só de espírito e não de corpo. E porque é contínuo o respiro, mas todas as comunhões de puríssimo amor, só de respiro e não de corpo. Então, esse respirar, esse desejar ardentemente essa comunhão, faz estes efeitos na alma. E sendo o espírito mais perfeito, acontece que o amor é mais intenso. Tá vendo? Se eu fosse receber Jesus, né, dentro do meu corpo, né, atingindo meu corpo, minha alma, tudo bem. Mas quando Deus provoca esta ausência da sua presença, né, palpável, através do seu corpo, seu sangue, através da hóstia, da Santa Eucaristia, ele nos diz o quê? Que acende esse desejo, que é um desejo que vem do Espírito, que é mais perfeito, e acontece um amor mais intenso. Assim, recompenso eu, não a quem não quer receber-me, senão a quem não pode receber-me, privando-se de mim para me agradar a mim. Até a privação de Deus, quando não depende da alma, é para agradá-lo. Entendeu? Então você deseja receber a Jesus, mas por N motivos que vão além das suas possibilidades, Deus não permite. O que nós estamos fazendo? Vamos desejar recebê-lo, fazer uma comunhão espiritual e vai agradar muito mais a Deus, porque vai intensificar esse amor. Esse amor. 10 de dezembro de 1903. Quem busca o Senhor cada vez recebe uma tinta, um lineamento divino. Continuando meu estado, senti um peso sobre minha alma pela privação do bendito Jesus. Como se sobre mim gravitasse todo o peso do mundo. Olha aí. E em minha imensa amargura fazia quanto podia para buscá-lo. Depois, tendo vindo, disse-me: minha filha, cada vez que a alma me procura, recebe uma tinta, um lineamento divino. E outras tantas vezes renasce em mim e eu renasço nela. Olha aí, quando nós procuramos a Jesus, seja na Santa Eucaristia, numa adoração, né? Com certeza Deus vai tocando, vai colocando uma tinta, uma cor, um lineamento divino. E outras tantas vezes faz com que ela renasça em mim e eu renasça nela. Enquanto dizia isto, estava a pensar no que tinha dito, quase maravilhando-me, dizendo: Senhor, que dizes? E ele acrescentou: se soubesses a glória, o gosto que sente todo o céu, ao receber esta nota da terra, de uma alma que procura sempre a Deus, toda conforme a nota deles. O que é a vida dos bem-aventurados? Quem a forma?
Este renascer continuamente em Deus e Deus neles. Isto é aquele ditado, que Deus é sempre velho e sempre novo. Jamais sente cansaço, porque estão em contínua atitude de nova vida em Deus. Ou seja, é um renovar contínuo. Né? Deus parece sempre, Deus é sempre velho, mas é sempre novo. Então, nenhuma comunhão é igual à outra. Nenhuma adoração é igual à outra. Nenhuma oração é igual à outra. Então, quanto mais nós formos espontâneos diante do Senhor, melhor. Porque quando a oração é uma oração, só a mesma oração, repetitiva, mas mesmo ela sendo aquela oração repetitiva, ela nunca é igual. Ela nunca é igual. Então, Deus renova-se. Ele se renova em nós a cada momento. A cada momento. Então, os beatos não se sentem cansados. A alma em estado de graça, que está em Deus, que busca a Deus continuamente, ela não se sentirá cansada. Quando ela estiver cansada, Deus vai renová-la. Vai dar uma nova tinta, uma nova cor, um novo lineamento. Então, peçamos a Deus que nestes momentos de provas, de desafios, de crescimento, saibamos nos colocar na presença do Senhor e dizer: vem, divina vontade, reina no meu sofrimento, toma este sofrimento, fusiona no sofrimento do meu Jesus, de minha mãe Maria, e traz, Senhor Jesus, as bênçãos e as graças, não só para mim, mas para toda a família humana de todos os séculos, para que saibamos te louvar, te bendizer, te agradecer, te amar, porque através do sofrimento, grandes coisas Deus realiza em nós. Saibamos aproveitar os sofrimentos. Não percamos nenhum. A paz de Jesus e o amor de Maria.